Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Ceará tem o maior centro de distribuição da Amazon no Brasil, fica em Taitinga, na região metropolitana. Já são 3 anos de operação com foco na sustentabilidade e ajuda da inteligência artificial. Uma operação gigante em um espaço enorme. O centro de distribuição da empresa no Ceará é o maior do país em tamanho, 65 mil metros quadrados de área. Começou a operar em 2021, em Taitinga, como parte da estratégia da Amazon. Antes da pandemia, em 2020, a gente tinha um centro de distribuição. Hoje no Brasil a gente tem 10 centros como esse. Esse é o maior centro que a gente tem no Brasil da Amazon, ele fica aqui no Ceará. E a gente tem outros 9 espalhados pelo Brasil. E além disso a gente tem 64 estações de entrega. Hoje a gente emprega uma média de 10 mil funcionários trabalhando por toda essa operação, corporação na Amazon no Brasil. E a gente tem plano de continuar desenvolvendo e crescendo. No CT, o dia a dia dessa gigante do comércio eletrônico é dinâmico, segue regras e envolve muita gente. A maior parte da mão de obra é de cidades da própria região metropolitana. As mulheres são maioria por aqui. Outro destaque é a variedade que a Amazon oferece. Nós somos conhecidos como a loja de A a Z, como o nosso próprio nome diz, de Amazon, e a ideia é que a gente distribua o maior número de produtos possíveis. Hoje no Brasil a gente tem no nosso portfólio 100 milhões de produtos em 50 categorias diferentes e esse estoque é contínuo, é crescente. Então quando você anda pelos corredores você vê um tipo de produto que talvez nas próximas semanas ele já tenha um outro tipo de lançamento, um outro tipo de especificação. Então ele é constante para poder adequar ao desejo do nosso consumidor. Com todo esse tamanho e perspectiva de crescer ainda mais, a responsabilidade por aqui aumenta a cada dia. E por tudo isso, segundo a empresa, é preciso buscar constantemente soluções para que o impacto no meio ambiente seja o menor possível. E nessa jornada, ela tem muitas parcerias, inclusive com a inteligência artificial. A ordem em toda a operação é sustentabilidade. E a inteligência artificial está em todos os ambientes para otimizar os resultados para o cliente, os internos e a relação da empresa com o planeta. É ela que auxilia os colaboradores em todos os processos, como organizar estoque e aproximar produtos dos clientes. É também a tecnologia que monitora tudo para evitar desperdício e produção de resíduos. Os alimentos, por exemplo, quando não podem mais ser comercializados, entram na lista de consumo na empresa. O que realmente não pode ser reaproveitado segue para a compostagem e geração de energia. O que não é orgânico é reciclado. Desde o ano passado, desde 2023, a gente começou essa experiência aqui em Fortaleza, mas no restante do Brasil já está mais avançada. A gente começou a experiência de começar a utilizar shuttles, que é o que a gente chama esses containers de plástico. E o que é que isso traz de benefício, né? Eu tenho maior produtividade no processo, porque eu consigo eliminar etapas como o stretch, que é a parte de colocar o filme plástico para dar sustentação naquela estrutura, porque o pallet, o shuttle de plástico, o container de plástico já é bem firme, então não precisa disso. E principalmente eu consigo otimizar a ocupação do meu caminhão. Como ele é quadradinho, bem firme, ele vai ocupar o caminhão de forma otimizada. Essas práticas fazem parte de um grande compromisso da Amazon, que também investe em fontes de energias renováveis. Nós temos um compromisso global, que é o nosso compromisso pelo clima, nomeado como The Climate Pledge, que nós confundamos em 2019 para assumir o compromisso de ser carbono zero até 2040. E esse prazo é 10 anos anterior ao Acordo de Paris. Dentro dos nossos princípios de liderança, a gente entende que pela escala, né, e pelo crescimento da nossa operação, a gente tem uma grande responsabilidade. Isso significa que quanto mais a gente cresce, maior fica a nossa responsabilidade. Reconhecemos isso e nós assumimos compromissos tão expressivos como esse. A gente quer sinalizar nossos parceiros, porque a gente entende que nós temos responsabilidade em toda a cadeia e como que a gente vai sinalizar sobre essa necessidade de uma forma de convite para que eles sejam signatários do The Climate Pledge. Então é um convite para que assumam mesmos compromissos e para que a gente una esforços para que em conjunto a gente tenha mais forças para acelerar essa iniciativa.
A assessoria de investimentos financeiros Multiprivate vem consolidando na região Nordeste, está comemorando 10 anos de atuação. Como parte da comemoração, uma nova sede está sendo apresentada aos clientes. A nova sede da empresa está pronta. Localizada no coração da aldeota, o lugar foi cuidadosamente preparado para receber os clientes que desejam ter uma experiência diferenciada ao buscarem assessoria de investimentos. Com 10 anos no mercado e representante do Safra Invest, plataforma do Banco Safra, o escritório é referência no mercado financeiro na região Nordeste. A inauguração do espaço será no dia 21 de março. A gente está bastante animado. Realmente é um momento que é importante para a história da Multiprivate, para a história da instituição. A gente já vem trabalhando aí há alguns anos, né, num segmento totalmente diferenciado. Já estamos, inclusive, de casa nova, então colocar o nosso cliente hoje vendo o nosso espaço altamente elitizado, altamente desenhado para o público private e corporate, de deixar a gente até de certa forma nervoso, porque foi feito com muito carinho. A gente está num espaço novo, a gente tem um espaço de mais de 400 metros quadrados, totalmente desenhado realmente para atender o cliente da melhor forma possível, muito tratamento acústico, muito conforto, muito requinte. É realmente a sofisticação que o cliente Safra precisa e merece, né? Então hoje a gente escolheu esse espaço, esse endereço, por estar numa área nobre da cidade. Consigo inclusive atender meu cliente a partir do momento que eu estou oferecendo já um estacionamento privativo, né? Então hoje eu consigo atender com mais de 20 carros tranquilos aqui dentro da casa. São 8 salas de atendimento. Dispomos inclusive de um auditório específico, não só para tratar de assuntos financeiros, mas também para trazer o nosso parceiro, o nosso cliente para dentro da casa. Então, hoje eu quero realmente que o meu cliente se sinta em casa. Já tenho, por exemplo, alguns clientes que usam o nosso espaço como uma extensão da casa dele. Ele vem fechar negócio aqui dentro. Hoje a gente é totalmente voltado, segmentado realmente para o público private e corporate. Então, isso quer dizer que a gente atende muitas empresas, seus sócios, diretores, profissionais liberais que já estejam integrados no mundo do investimento. Nós não temos só investimento dentro da casa. Hoje a gente tem todos os produtos e serviços oferecidos pela instituição, que é provavelmente a mais procurada por este público, né? Então, hoje a gente tem produtos que vão desde investimentos, crédito, câmbio, M&A, emissão de dívidas, CRIs, CRAs, debêntures, etc. A gente também consegue hoje fazer dentro da casa, até mesmo para os nossos clientes que estão em plena expansão, a conexão para abertura de capital em bolsa, enfim. Isso já para o público pessoa jurídica, né? Já para a pessoa física, não. Também tem uma vasta variedade de produtos e serviços, que vai desde o suporte que o cliente necessita na área de sucessão, a conseguir alcançar o legado dele na área de investimentos, formatação da holding dele vai ser também, porque usa muito o mercado financeiro, a gente vai também utilizar todos os mecanismos disponíveis dentro da casa para poder agregar. Enfim, tudo que realmente o cliente necessita, seja uma previdência, um seguro, uma sucessão, tudo eu consigo colocar aqui dentro da casa em alto padrão, alto estilo para o meu cliente. A Multiprivate está firmada no mercado desde 2014 aqui. Fizemos um reposicionamento de marca bem estratégico ali por volta mais ou menos de 2020, 2021. Onde a gente deixa de ser uma empresa somente voltada para um segmento específico de produto único e passa a ser uma boutique de investimentos, crédito, câmbio, enfim. Então hoje realmente eu consigo me posicionar de uma forma que atenda realmente um público que até então não tinha uma agência especializada ou uma instituição especializada para poder atender e fomentar. Quero realmente que quem ainda não conhece o nosso espaço, quem não conhece o nosso trabalho, se sinta muito confortável, que venha, entre, conheça. Tem todo um time de suporte aí para a gente poder fazer esses agendamentos ou então vir conhecer a casa. Eu acho que é muito importante. Inclusive,
Uma das coisas que eu venho batendo muito forte aqui, batendo martelo muito forte com relação a todo o nosso time, é que eu quero sim que o meu cliente venha ver o espaço, venha conhecer a nossa casa, que simplesmente o requinte, a sofisticação e a qualidade do que eu tenho aqui dentro hoje para oferecer para o meu cliente não existe em lugar nenhum no estado do Ceará. E o período de chuva tem causado preocupação pelo aumento no número de casos de arboviroses. No Ceará, felizmente, a situação é melhor que em outros estados, mas não dá para descuidar do Aedes aegypti. Para a gente dimensionar o alcance da dengue aqui no Brasil, para a gente ter uma ideia, só no ano passado, em 2023, foram 1.016 mortes por dengue em todo o país. Este ano, em 2024, com o surto e a epidemia de dengue em vários estados do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, a gente pode ter números ainda maiores se os devidos cuidados não forem tomados. Por isso, a gente vai conversar agora com o médico sanitarista, Dr. Álvaro Madeira Neto. Doutor, o que é que precisa para controlar a dengue no nosso país? Como é que evita esse grande número de mortes? Principalmente as medidas preventivas. A dengue é uma arbovirose já bastante conhecida do brasileiro, do cearense. As medidas preventivas vão sempre na direção do combate ao vetor, que é o famoso mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. Então, assim, as ações da gestão pública devem serem voltadas ao combate do mosquito, ao mosquito, e também a conscientização da população para não deixar a água parada, para ter todos aqueles cuidados já sabidos. Qual é a realidade aqui do nosso estado do Ceará, da nossa cidade, a cidade de Fortaleza, em relação à dengue em 2024? A dengue se expande como está acontecendo em algumas regiões do país, como a gente falou, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, locais que já decretaram uma epidemia de dengue. Nós estamos vivendo esse cenário aqui? Não, felizmente os números são mais animadores do que no restante do país. Na verdade, houve um decréscimo em relação ao ano passado, que mostra que as ações preventivas foram devidamente tomadas. No entanto, é importantíssimo que a gente guarde os cuidados, que a gente ainda assim ligue o sinal de alerta de cada cearense para que a gente permita que esse número, essa onda, esses números bons permaneçam. O Aedes aegypti transmite tanto a dengue quanto a chikungunya, mas esse é um período, por causa dessas chuvas recorrentes no nosso estado, em que acontecem não só as arboviroses, não só elas estão presentes, também as doenças respiratórias e até mesmo leptospirose, por causa da contaminação por causa do rato. Sim, essa época de chuvas é muito mais comum do que no restante do ano a gente se deparar com casos de leptospirose. Então, basicamente, a leptospirose o vetor é a urina do rato, então o rato contaminado urina e a presença dessa água acumulada com o contato da pele não íntegra humana faz com que o homem possa vir a desenvolver essa doença que tem um potencial de gravidade importante. Portanto, é importante, mais uma vez, falando em gestão pública, a gente atentar para o saneamento básico. Então, essas medidas são fundamentais para a prevenção de doenças como a leptospirose. Os mesmos cuidados tomados para evitar dengue, chikungunya, essas arboviroses, podem ser os mesmos cuidados tomados para evitar as doenças respiratórias e a leptospirose? O que é que precisa ser feito? A leptospirose é, sobretudo, não ter o contato com água de chuva, água parada. Então, esse hábito que a gente muitas vezes tem, daquele contato com aquela água que fica parada, acumulada, pode levar à leptospirose, é totalmente não indicado. Em relação a outras doenças, como a doença diarreica aguda, a famosa virose da mosca, ou outras doenças como hepatite A e hepatite E, os cuidados da prevenção vão na direção da higienização das mãos, da higienização dos alimentos, da água que você está ingerindo. Perfeito, doutor. Só para finalizar, qual é o panorama, o cenário que o senhor estima ao final dessa quadra chuvosa aqui na nossa região? A perspectiva é de que a realidade continue boa, tendo em vista a realidade do país como um todo? A gente espera que sim, a gente espera que as campanhas educativas ganhem cada vez mais força no nosso estado e que a gente crie uma onda de educação permanente e de conscientização permanente também para evitar que a gente venha a se equiparar com números tão lamentáveis.
Perfeito. A gente conversou agora com o médico sanitarista, Dr. Álvaro Madeira Neto. A gente agradece a participação dele. Essas são as nossas informações. Muito importante esse alerta para toda a população, porque juntos a gente consegue combater o Aedes aegypti e também todas as formas de doenças de arboviroses e doenças respiratórias que nesse período de chuvas ficam tão evidentes. Agora a gente volta contigo no estúdio. E agora é o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E 30% das brasileiras já sofreu violência doméstica ou familiar provocada por homens, infelizmente. Foi o que revelou a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, elaborada pelo Data Senado. Na última quarta-feira, dia 28 de fevereiro, o estudo foi debatido na Comissão Mista Permanente de Combate à Violência contra a Mulher do Senado. 30% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homens. Foi o que revelou a Pesquisa Nacional da Violência contra a Mulher, elaborada pelo Data Senado, Instituto de Pesquisa do Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. Esse e outros dados da pesquisa, concluída em novembro de 2023 e que está em sua 10ª edição, foram tema de audiência pública na Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher nesta quarta-feira. Durante a audiência, também foi divulgado o Mapa Nacional da Violência de Gênero, gerado a partir da pesquisa. Essa pesquisa é bastante completa porque ela uniu as estatísticas do Ministério da Saúde, as estatísticas da Segurança Pública e da Justiça. Então, a união dessas informações que dá essa transversalidade, dá muita fidedignidade a essa pesquisa. As estatísticas oficiais, elas muitas vezes subestimam a quantidade de ocorrência de violência contra as mulheres, pois há um grave problema de subnotificação. A pesquisa nacional, ela busca preencher essa lacuna, estimar a subnotificação e outras, fornecendo assim informações, dados inéditos que não são disponíveis pelos meios, por outros meios. A pesquisa foi dividida em duas partes. Uma sobre a percepção das mulheres em geral sobre temas como respeito e machismo, por exemplo. E outra sobre a vivência específica dessas mulheres que sofreram violência doméstica em algum momento da vida. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sofrido algum tipo de violência, que seja ela política, doméstica, familiar, que seja de qual for. Então, eu acho assim que falta muito, além do conhecimento do que é violência, também, né, você ter a coragem para poder assumir que sofreu violência na sua vida, porque eu não vi ainda, não conheço, eu quero conhecer, quero ter esse prazer na vida de conhecer, e eu me incluo, obviamente, né, uma mulher que não tenha sofrido nenhum tipo de violência durante a sua vida. Mas é só para a gente entender como é importante ter os dados, para refletir sobre eles e daí encaminhar também ações. Durante a reunião, a comissão ainda aprovou 3 requerimentos para a realização de outras audiências públicas com o objetivo de debater projetos de lei que promovem o combate à violência contra a mulher. Entre os projetos, destaque para o que prevê instalação de bancos vermelhos em lugares públicos, com mensagens de reflexão sobre violência contra a mulher e com direcionamento aos canais de denúncia e de ajuda às vítimas. É um banco reflexivo, mas é muito mais, chama atenção. Eu quero parabenizar especialmente Recife, que inclusive já tem toda uma estrutura de bancos vermelhos distribuído e, sobretudo, um que virou assim, uma atração turística, que é um banco vermelho enorme. Então, serve para chamar a atenção, para que a gente chame a responsabilidade, para que a gente senta, reflita, levante e tome alguma atitude sobre violência contra nós mulheres. E a segunda edição do WeTravel Experience, grande evento de imersão de conteúdo sobre viagens de luxo que aconteceu em Fortaleza, ficou marcada pela parceria com o Grupo Otimista de Comunicação. O stand reforça uma parceria de sucesso, uma união de esforços por parte da agência WeTravel e do Grupo Otimista de Comunicação. Vai muito além de uma parceria corporativa. O Adriano Nogueira é um amigo, é um cliente exigente, e isso é bom, porque clientes exigentes nos obrigam a aprender, a estudar, né?
E é uma relação de ganha-ganha. Eu torço muito pelo sucesso dele, eu tenho certeza que ele torce pelo nosso. E não só eu, a equipe UI tem uma relação muito bacana com o Grupo Otimista e os otimistas com a UI. Então, eu acho que acaba que nós somos assim muito 2 em 1, é sensacional. E isso é muito de como a UI trabalha de maneira geral com os seus parceiros, né? A gente tenta ir além dessa relação de fornecedor, é parceria. A parceria com o Grupo Otimista de Comunicação rendeu ao evento uma novidade para o mercado, a revista We Travel Experience, que mostra com detalhes e profundidade as tendências do turismo para este e para o próximo ano, mundo afora. A revista foi lançada no próprio evento. Segundo a organização, o público formado apenas por convidados superou a expectativa do ano passado. Nós fomos muito surpreendidos pela alta presença, pela energia do momento, pela satisfação dos clientes. Os clientes estão assim maravilhados. 25 fornecedores atenderam clientes por aqui. Um deles foi o Caio. Aqui no Ceará, nós temos um mercado muito forte de cruzeiristas. E nossa marca, Oceania, ela já é uma marca que super parceira da We Travel. A gente tem um grupo todo ano que as meninas levam para destinos exóticos, para explorar esses destinos com a gente. E para nós faz sentido investir no evento e estar aqui disseminando a nossa marca. Outro expositor foi o Ed. Ele destacou o gosto dos cearenses para as viagens de luxo. O público cearense, ele tem por costume navegar, eles gostam muito de fazer cruzeiros. E aí, eles estão sendo impactados com a possibilidade de fazer um cruzeiro de expedição e colocar na sua wishlist um destino e um produto completamente diferente do que se encontra no mercado. Sendo muito positivo na questão de não só fazer negócios ou gerar futuros negócios, mas na questão de educar também e mostrar para as pessoas que essa possibilidade existe e é real. E uma programação com 116 artistas e 36 apresentações compõe a 11ª Mostra de Artes da Escola Porto Iracema, que vai até o dia 27 de março agora. Sobre a programação, eu converso com o multiartista Tiago Soares. Tiago, muito obrigada pela sua presença. Você está me ouvindo? Tô. Tiago, me fala um pouco da programação. Eu gostei que você não estivesse me escutando não, mas está tudo certo. Me fala sobre essa programação, como é que foi pensada, já começou, né? Agora vai até o dia 27, é isso? Essa programação ela vai durar agora março inteiro, né? O que é muito legal, porque antes as programações não duravam tanto, e a gente vai ter aí 5 linguagens artísticas que tem muita coisa boa sendo produzida para mostrar aí seus processos e até mesmo as suas conclusões depois desses 7 meses, né? Essas apresentações vão rolar durante alguns dias da semana, se não me engano, em 10 espaços, inclusive numa aldeia indígena, né? Aqui do Ceará. E nós vamos estar agora sexta-feira no Teatro Dragão do Mar, né? E ainda dá tempo de participar dessas programações? São gratuitas? Como é que faz para se inscrever? Pronto, é só chegar. 1 hora antes, os ingressos vão ser liberados, você entra na fila e adentra e vai apreciar lá. E aí, nesse caso, Tiago, fala um pouco desse... São mais de 100 artistas participando, né? Como é que, assim, essa pluralidade, né? Assim, tantas linguagens diferentes, né? Trabalhando, mostrando um pouco da arte, cada um mostrando a sua arte. Então, eu fico muito feliz, de verdade, porque eu sou um artista do interior, né? E as linguagens, elas estão aí para a gente usufruir delas. Mas quando você vê uma escola que reúne essa diversidade, né? Porque é teatro, dança, música, cinema e artes visuais. Em cada linguagem dessa, você tem aí 6 laboratórios que estão pesquisando, investigando, durante 7 meses, ou seja, mais de 1 ano, né, junto a profissionais de vários lugares do Brasil e que tem vários anos de trajetória. Você espera que o que vai ser mostrado é uma coisa muito rica, né? E
E a gente que é do Nordeste, a gente tem essa riqueza, mas a gente precisa dar visibilidade a essas pesquisas, né? A esses fazeres, a essas buscas, e que muitas delas são a partir desse nosso território mesmo, né? E das questões e problemáticas que existem nesse território. Então, você pegar essas 30 e tantos projetos, né, para assistir, não acredito que, assim, dificilmente alguém vai conseguir assistir tudo, né, porque é muita coisa mesmo, é uma riqueza medonha, assim, quando a gente ouve de que vai estar presente numa programação tão vasta, eu aqui, os que me acompanham, as que me acompanham, a gente fica muito encantado com isso, né. E aí, essa oportunidade que tem, né, também, tanto para vocês artistas, como para o próprio público também, né, de ver diferentes artes e diferentes pessoas, artistas, cada um na sua linguagem, né, e vocês também entre si, né, essa troca de experiências. Sim, sim, porque a gente, no decorrer do processo, nós temos alguns encontros, né, dos laboratórios, das linguagens, e vamos encontrando afinidades, né, entre esses projetos, né, dança, teatro, música. As exposições, né, da galera também falam sobre temáticas, sobre questões muito próximas, e a gente acaba percebendo que do ladinho tem uma pessoa buscando uma coisa muito similar, mas que por outro viés, né, e outra pessoa que está muito distante também fazendo isso, e a galera com ideias que você pensa assim, como essa pessoa conseguiu um título lindo desse, que abrange tanta coisa, como é que essa pessoa encontrou no meio de tudo isso esse caminho para trilhar. Então essa diversidade, ela como eu estou dizendo, ela enriquece demais, porque a gente vê que existe muito mais coisa além do nosso mundo, né? E a gente não, por estar interior, não estamos desvinculados, né, das coisas. Quando vem uma proposta dessa, a gente cria mais redes, né, de mais possibilidades de visualizar mais caminhos para a construção das obras, né, das pesquisas. Né? Tiago, e falando um pouquinho de caminhada e da sua caminhada como multiartista, né? Você vai se apresentar também, conta um pouquinho dessa tua trajetória. Então, dia 1º de março, né, a gente vai estrear uma abertura de processo desse projeto que eu estou buscando já há uns anos, que se chama Corpo Sabedor. Esse trabalho, ele vem desde 2011, numa busca inspirada nos mestres e mestras das culturas populares, principalmente aqui da minha região, do Trairi, que é o litoral oeste do estado, né, que durante esses anos eu... depois de ter experimentado muito, trabalhado com dança contemporânea, com teatro de rua, eu fui descobrindo que existiam essas manifestações que dentro delas tem toda a diversidade das linguagens artísticas contemporâneas que a gente vê por aí, né? E esses mestres e mestras, eles são aqueles indivíduos que foram perpassados, né, por todos esses saberes que surgiu ali de outros senhores e senhoras mais antigas. Então, esse corpo sabedor, que é essa minha busca, ele vai nesse caminho de ver esse indivíduo, essa indivídua, como detentora desses cruzamentos, né? E como uma pessoa que, por ter passado por esses caminhos, ela se vê naquele dever de compartilhar esses saberes. Então, é um corpo que, como eu digo muito, que se pensa, se projeta como um espaço de diálogos entre esses saberes diversos, e não só das tradições, no meu caso, né? Porque o meu corpo, ele é sabedor, o seu corpo é sabedor. Basta a gente descobrir que sabências são essas que dialogam dentro desse espaço que é tu. Então, esses 7 meses foi junto com a Luana, que é aqui de Itapipoca, com o Manuel, que é um amigo que faz parte aqui dos movimentos de dança, e todos os outros amigos e amigas, com a tutoria do Alício Amaral, que é lá de São Paulo, né? Uma pessoa que eu admiro demais o trabalho dele, Juliana Pardo, que a gente foi buscando como realmente gerar esse diálogo, né? E o que pode se manifestar desse diálogo, e o que já se manifestou. Como a gente fala, começou muito antes e vai para muito além, a gente não sabe onde, né? Então, é um pouco dessa trajetória, assim, que a gente vem compartilhar.
E acaba sendo também de resistência, né, Tiago? Porque a gente vê hoje em dia a cultura, digamos assim, né, o que é acessível a muita gente é aquela coisa mais instantânea, né? É muito industrializada. E quando você vê uma história, né, de mestres da cultura, né, os saberes da cultura daquela região, isso ser perpetuado, é meio que um trabalho de resistência também, né? Sim, demais. E dentro dessa busca tem uma outra busca também que se chama a pedagogia griot, que foi criada por educadores Márcio Caires e Lilian Pacheco, lá de Lençóis, na Bahia, que me ajudaram bastante nessa procura. E por que eu trago essas duas pessoas? Porque eles falam muito no termo de resistência, né? Porque muitas vezes a gente, de fato, tem que resistir, fincar o pé e não arredar dali. Outras vezes a gente tem que ressignificar o olhar e a nossa existência, né? E daí o resistir para saber como a gente melhor pode estar atuando nesse meio onde a gente habita, né? E assim é o meu discurso, junto com os mestres, as mestras, junto com todo mundo aqui, que a gente tem que rever como é que a gente lida com isso. Eu entendo que hoje, com tudo muito instantâneo, né, tudo muito plástico, assim, no sentido de artificial, né, de sintético, a gente também está em todo lugar, e todo mundo está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas com que verdade, né? Com que discurso? E dentro desse discurso, o que sustenta, né? Será que não é uma mera apropriação? Ou será que você de fato bebe ali? Será que você de fato mora ali? Você conversa com aquelas pessoas primeiro, né? Então, a gente vem sempre nessa firmeza de dizer, vamos ficar aqui, mas vamos ficar consciente de quem nós somos, quais os nossos valores e como eles podem estar dialogando com outros valores, porque não tem essa, né? Tá todo mundo aí levantando uma bandeira de algo e até de coisas que não deveriam ter bandeira. Então, mas existem e é fato. Então, como a gente resiste junto a isso, né? Acho que a cultura popular tem muito esse papel de não ser uma coisa do passado que já foi. Se está aqui hoje, se você consegue falar comigo e ouvir que eu estou falando dos mestres e dos foguetes populares, quer dizer que eles resistiram ao longo do tempo e meio que, entre muitas aspas, sobreviveram, né? Para que hoje você possa assistir eles, ou de fato eles no terreiro, no alpendre, ou através de um artista como eu, por exemplo. É isso, e falando sobre isso, agora eu vou te pedir para fazer o convite para quem está assistindo, né? Para poder se programar aí. Tem muita arte até o dia 27 de março, né? Sim, sim. Então, minha gente, chegue junto, dia 1º de março, abre a programação no Teatro Dragão do Mar, da MOP, da Mostra de Arte da Porto Iracema. Essa mostra vai durar assim, o mês de março inteiro, com vários trabalhos na linguagem de dança, de teatro, de música, de cinema, artes visuais. É uma oportunidade de você conhecer artistas muito massa que estão aí nessa cena cearense, né? Trabalhando com temas que talvez você nunca tenha visto, alguém levantar a respeito, e outros que você vai gostar demais por ver ou rever, né? Pessoas que você já conhece e saber há quanto anda esse trabalho, né? É importante dizer que esse trabalho ele tem que ter essa presença da gente junto deles, porque eles batalharam bastante para estar nessa construção, nessa busca, né? Tem muita gente atrás construindo essa programação bonita e a gente tem que ir lá prestigiar, né? Tem que fazer valer, tem que se enriquecer. Joia, com um convite aí desse não tem como perder, né? Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado também. Obrigada. E agora a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E o escritor cearense Jonas Marinho foi indicado para participar do grupo de leitura Ler para Mudar, organizado pela Verbal Assessoria Criativa com sede em Brasília. O grupo contempla uma equipe formada por escritores cearenses clássicos e grandes vozes da literatura contemporânea. Sobre o assunto eu conversei com o próprio escritor Jonas Marinho. Olá, Jonas, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite, um prazer participar. Jonas, falando desse grupo, né, conta pra gente um pouquinho como é a tua participação, como é que foi tudo isso, esse encontro. Esse grupo, né, na verdade, que em Brasília, né, foi uma iniciativa
da Verbal Assessoria Linguística, em que eles selecionaram alguns escritores cearenses para serem mais divulgados aqui pelo Brasil, né, principalmente aqui na capital. Então, chegou esse convite, eu fiquei bastante honrado, porque uma das primeiras pessoas que leu foi uma das organizadoras do grupo, né? Então, mandei o livro para ela, ela achou super interessante e me colocou junto com escritores cearenses clássicos, como Raquel de Queiroz, José de Alencar, e alguns escritores contemporâneos que têm tido bastante destaque na cena literária nacional, né, como a Socorro Racioli, né? Então, para mim é uma grande honra estar participando desse grupo aqui em Brasília com o livro Áureo, né, que é o meu primeiro romance. E aí vocês, nesse grupo, vocês estão... É um período que vocês vão ficar aí? É um momento de divulgação? Para quem não entende um pouco sobre como é que o grupo funciona. Esse grupo, na verdade, é um grupo de leitura, né, em que tanto escritores como o público em geral pode participar, e aí vão ser debatidos, a cada mês vai ser debatido um escritor cearense diferente, né? Então, a gente vai participar, né? Os escritores foram, obviamente, escritores contemporâneos foram convidados para participar das sessões e falar um pouco sobre o livro, né? Sobre o processo de criação da obra e como é que essa obra dialoga com questões contemporâneas, né? Então, as pessoas leem o livro e aí, ao final do mês, há um encontro em que as questões são debatidas e, no meu caso, fui convidado para participar também, né? Vai ser mais para frente, para o segundo semestre, mas a gente vai debater lá em loco com o pessoal. Então, é uma iniciativa que acaba divulgando a literatura cearense de forma mais ampla. É isso. E fala um pouquinho da tua obra, como é que você pensou, né, até o momento, vai ser lançado ainda, é isso? Isso, o lançamento vai ser agora dia 2 de março, né, às 18h30, na Livraria Leitura, lá do Shopping Rio Mar, Fortaleza. Então, primeiro lançamento, né, aqui em Fortaleza. E a obra, ela é uma distopia, em que se passa num futuro, numa realidade paralela. Eu deixo isso um pouco aberto, né, para os leitores imaginarem da forma que eles acharem mais interessante, mas na verdade é uma obra que se passa num país fictício, em que um governo totalitário domina totalmente a vida da população e é muito calcada na recuperação de ideais clássicos greco-romanos. Então, você tem a religião politeísta da Grécia e de Roma é retomada, né, para promover um certo controle social. E aí você tem também os personagens, né, que não aceitam esse controle do governo. Então, você tem essa polarização que se reflete na obra, em que você tem um governo autoritário e focos de resistência contra esse governo. E no caso, o lançamento agora é dia 3, não é isso? E aberto ao público, faz aí teu convite. Dia 2 de março, 2 de agora, março. às 18h30, né? Espero todos vocês, vai ser lá na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar, né? Então vai ser um momento bem interessante, além de a obra estar lá à venda e eu também vou autografar. Vou explicar um pouquinho, né, para os presentes como é que foi esse processo de escrita que ocorreu durante a pandemia, né, todas as minhas fontes de inspiração e ler também o início já para instigar um pouco a curiosidade do pessoal e espero que todos apreciem. Essa obra foi feita com muito carinho e também que tem muita correlação com o contexto político contemporâneo, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, acho que vai gerar interesse do pessoal. Tá joia, Jonas. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso aí e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Obrigada mais uma vez. E a Caixa Cultural Fortaleza apresenta agora em março a peça Eu Amarelo, Carolina Maria de Jesus. A montagem apresenta um retrato da autora e ex-catadora de papel que se transformou na maior escritora negra do país do século XX. Sobre o espetáculo, eu conversei com a atriz Cida Moreno. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Elaine. Um prazer. Prazer Prazer nosso. estar na cidade de Fortaleza, né? Principalmente para levar a Carolina Maria de Jesus. Era um sonho nosso conseguir chegar ao Nordeste e a gente está começando, então. Fortaleza tem sido a nossa porta de entrada e a gente espera. Oi. E Cida, então nesse caso vocês estão chegando aqui a Fortaleza. Isso vai ter uma turnê pelo Nordeste. Como é que está esse preparativo? Então, nós fomos agraciados pelo edital da Caixa Econômica Federal e a gente começa por Fortaleza, a gente vai fazer 3 semanas aí, e em seguida a gente vai para Salvador, totalizando 19 espetáculos de Eu Amarelo, Carolina Maria de Jesus. E aí já começa agora nesse final de semana, né? A apresentação e também vai ter oficina, né? Conta um pouquinho para a gente como foi pensar essa peça. Nós começamos, então, a estreia dia 1º de março, né? Sexta-feira, então a gente fica até domingo. No dia 2 e 3 vai acontecer a oficina sobre griot, com o Isaac Bernard, que é o nosso diretor, e é um expert em griot, né? Porque ele foi discípulo do Sotigui Kiaté, foi um dos maiores griots africanos. O Isaac, a tese dele de doutorado foi baseada, né, inspirada em Sotigui, no griot Sotigui. E o Isaac esteve na África, onde Sotigui o recebeu e, inclusive, lhe tratava como filho. E a oficina dele é sobre isso, né, sobre o griot, sobre o contador de histórias a partir da ótica africana. Então, a gente vai fazer, né, a nossa sessão do espetáculo, né, nos dias 1, 2 e 3. Na outra semana, a gente vai fazer de quinta a domingo, excepcionalmente, porque no dia 7 tem uma sessão especial com Libras, e aí a gente faz até domingo, e depois na terceira semana, de sexta a domingo. Pois é, não tem como você não perder, né? Tem 3 opções aí de vários dias, né, e 3 finais de semana aí para você conferir, né? Cida, com relação à sua expectativa de trazer para cá, para o Nordeste, começando por Fortaleza, com relação ao público também. Bom, as expectativas estão as melhores possíveis, né? Pelo que a gente tem acompanhado, já tem um público bastante ávido em estar recebendo Carolina, em estar assistindo. A gente está acompanhando pelas redes sociais, e a nossa expectativa é que realmente a gente possa tocar, né, e sensibilizar o público aí de Fortaleza com a obra de Carolina, que é uma obra universal, né, uma vez que ela vai retratar a fome, a miséria, que está presente, infelizmente, em muitas sociedades, né, mundo afora, e principalmente da comunidade negra, né, que é essa comunidade que, infelizmente, no século XXI, ainda continua à margem da nossa sociedade, né, buscando espaços, buscando cidadania, buscando estar inserida, né, nas estruturas de poder, nas estruturas de um modo geral. Né? Então, Carolina se torna uma escritora de extrema necessidade de ser conhecida, porque pela sua inspiração, pelo que essa mulher nos inspira, porque a Carolina extraiu da miséria, do lixo, da pobreza, a mais requintada literatura e poesia. Conta pra gente um pouquinho com relação a esses 3 momentos da vida de Carolina que você vai brilhantemente apresentar para quem vai assistir a peça. Então, os momentos, né, os 3 momentos que a gente vai apresentar, é a Carolina no seu universo, né, no universo ali da favela, ela às voltas com aquela vizinhança,
uma vizinhança que lhe causava bastante transtorno e que, ao mesmo tempo, era o fermento, né? Atuou como fermento para a sua literatura, porque Carolina ameaçava, né, os vizinhos com quem ela nutria um péssimo relacionamento, porque ela não se via naquele ambiente, né? Era um ambiente de analfabetos, de cachaceiros, né, de pessoas marginalizadas, e ela era uma pessoa letrada, né? Naquele universo, ela era uma das raras pessoas que sabia ler. Então, com isso, ela tinha muita divergência com a sua vizinhança, né? Muitos atritos. E o primeiro momento da peça, então, vai mostrar a Carolina imersa nesse universo, a sua relação com os vizinhos e como ela fazia do seu diário uma forma de resistir, né, àquela condição que ela vivia, né? O diário, para ela, era uma válvula de escape, era onde ela conseguia tirar a força para continuar resistindo àquela condição. O segundo momento é quando ela emerge, né? Quando ela, então, lança o livro Quarto de Despejo, que sua vida muda completamente de patamar, onde ela vai viver, então, na casa de alvenaria, onde ela vai ser reconhecida, né, pela sociedade brasileira, então, onde ela vai sair da favela, onde ela vai ser reconhecida, receber prêmios, ser bajulada. Então, esse é o segundo momento. E o terceiro momento é quando acontece a decadência, quando, então, ela cai no anonimato, no esquecimento e perde, né, muito do que ela havia conquistado, sai de São Paulo, vai viver num que ela chama de sítio, mas, na verdade, era um espaço de terra, né? E ela já está, então, na idade madura, e ela, então, vai se acomodar ali naquele ambiente, né, e rever a sua vida, né, e rever a sua condição. Então, o espetáculo, ele narra esses três momentos, né? O início, o meio e o fim, que a gente chama da sua queda, que, infelizmente, foi provocada por vários fatores, né? Pelo golpe militar, onde ela começou a perder espaço, porque ela lança seu livro em 1960, apoiada por estudantes de esquerda, né? Revela para o mundo as mazelas da favela, joga por terra o mito da democracia racial, que não existia no Brasil, e isso vai chegar no mundo, né? Então, Carolina se torna uma porta-voz da real condição que os negros e os pobres viviam aqui no Brasil. E aí, com o golpe militar, ela começa a ser silenciada. Já não era interessante que essa mulher continuasse propagando, né, as mazelas do Brasil. E aí começou, então, a ladeira abaixo. Ela ganha muito dinheiro, mas talvez por não saber administrar e por ter feito altos investimentos, né, de outros lançamentos, de outras obras, e aí ela já não era mais interessante, porque ela se tornou interessante a partir do momento que uma favelada se torna uma escritora para registrar a situação da favela. Mas depois desse livro, então, ela já não tinha mais interesse na sociedade, porque as pessoas falavam, a favelada agora acha que é escritora. Então, no seu segundo livro já começa essa decadência. E Cida, e falando para quem está assistindo também, faz o teu convite já para agora esse final de semana, né? Já a gente se preparar aí para se deleitar e ver você em ação, mostrando um pouco dessa linda história da Carolina. Então, pessoal de Fortaleza, a gente está chegando aí com muito gás, muito felizes de poder estar aí junto com vocês. Era um sonho nosso, como eu disse no início, né? Sair do Sudeste, chegar ao Nordeste, porque a obra de Carolina ainda é muito pouco lida, Carolina ainda é muito pouco conhecida e é extremamente necessário para que a gente possa entender, né, como que essa exclusão do povo negro ainda permanece. Carolina resistiu a tudo isso, à fome e à miséria, e se tornou um dos maiores best-sellers, né, da literatura brasileira, uma das escritoras mais importantes do século XX.
Então, a gente está aqui, né, eu, Cida Moreno, que sou a protagonista, convidando vocês para estar com a gente a partir do dia 1º, né, no teatro aí da Caixa Econômica Federal, com apoio da Caixa Econômica Federal, sem o qual seria impossível a gente fazer essa travessia. E a gente vai estar nessa primeira semana, né, de sexta-feira até domingo, e está feito o convite. Corram para comprar os ingressos de vocês, que me parece que o espaço não é muito grande, mas nós faremos 3 semanas de apresentações. Então, o público está todo convidado, a gente aguarda vocês lá. Tá joia, Cida. Muito obrigada mais uma vez. A gente te espera por aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada, Elaine. Um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.